Vale. A informação atual. Nossa entrevista do dia que recebe com muito prazer nesta manhã de sexta aqui nos estúdios da Vale, o nosso gestor maior do município de Tijucas, nosso prefeito municipal, professor Eloy Mariano Rocha, que aqui está e vai nos falar a respeito aí desta situação, né, que o município vem enfrentando desde a última semana devido às chuvas, mas também sobre todo o trabalho que a administração municipal está realizando nesta reta final já do ano de 2022. Prefeito Eloy, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui, sabe que é sempre um prazer recebê-lo e parabéns, né, pela passagem do aniversário nessa quinta-feira. Muitas felicidades e muitos anos de vida, viu? Bom dia Sidney, bom dia aos nossos ouvintes, professora Nara, que se encontra aqui no estúdio, Karina, chefe de comunicação, sempre acompanhando, prefeito. É sempre um prazer estar aqui, levando a informação de forma correta aos nossos ouvintes. Aliás, o prefeito é o convidado que traz a maior plateia quando vem aqui nos prestar entrevista, viu, prefeito? Muito bem. Vamos falar então, prefeito, inicialmente sobre esse momento, né? Acho que é ainda muito pertinente para que a gente destaque a atual situação que a nossa região viveu, especialmente o município de Tijucas, que também teve consequências relacionadas às chuvas, né, prefeito? Sem dúvida nenhuma, eu tenho dito, são custos fortuitos, né, que não estava previsto no nosso plano, mas contra a natureza não há o que questionar. Realmente houve uma grande destruição aí nos pontos da nossa cidade. Outras também nos confortamos através dos trabalhos realizados, que foi o sistema de drenagem da nossa cidade, onde foi colocado os asfaltos. Isso há um reconhecimento, né? Tipo a Beira Rio, ali quem conheceu bem ali o Coque, o Tiradentes, a Ercílio Luz, isso aí estaria, não tivéssemos feito esse trabalho de drenagem, a Geraldo Rebelo, estaria tudo no fundo, digamos assim, né? Mas a eficiência da drenagem. A exemplo do que nós estamos fazendo aqui, próximo ao Laudo Cruz de Souza, ginásio de esportes, o pessoal está vendo a tubulação que estamos colocando ali, porque entendemos que não adianta jogar só asfalto ou pavimentar a rua se não existir esse sistema de drenagem. Então a gente foi um alívio, como se diz, né, sobre a eficiência da nossa cidade. E outros pontos, Nova Descoberta, Sul do Rio, Pernambuco, enfim, Terra Nova, Campo Novo, Oliveira, no interior, são as pontes, os bueiros, cabeceira de ponte, enfim, tudo isso são custos, né, que nós temos que buscar e desdobrar para resolver a situação. O importante disso tudo é a maturidade das pessoas e o reconhecimento. Então, o que se vê hoje, apesar do intenso trabalho da ação social, dando assistência às pessoas, da defesa civil, enfim, dos secretariados que estão envolvidos aí nesse dia a dia, a participação da população, aqueles não atingidos, e pela consciência e responsabilidade eles estão nos ajudando, isso é muito importante, e a secretaria então está direto atendendo essas pessoas. Mas o que chama a atenção é a forma com que as pessoas se dirigem ao prefeito, de forma que eles marcam audiência com o prefeito, e isso é muito bom. Eu estive agora com o pessoal do Sul do Rio. Eles foram de manhã, à tarde eu já estava lá, resolvendo, porque eles sabem o que é que tem que ser feito. E isso o prefeito é muito aberto sobre isso. Prefeito, a drenagem da rua tal, na outra rua falta isso. Então, eles sabem. E a gente está resolvendo. Então, tudo isso é muito legal. É como se diz, conversando através do diálogo. É aquilo que o prefeito sempre colocou. O respeito às pessoas. O respeito às pessoas dá o direito de ser respeitado. Então, esta é uma forma de realmente amenizar esta situação, tendo em vista que estamos aí no final de ano, esperando um bom Natal, esperando um próspero ano novo, né? É muito bom a união das famílias, e de repente uma família que perde
ou que deixa de dar aquilo para o filho é muito triste. Então é nessas horas que nós temos que estar atentos. O prefeito está se dedicando a este tipo de situação, até abandonou outras coisas, priorizou essa assistência às famílias que foram realmente atingidas. Eu suponho que uma situação adversa dessa, ela quebra qualquer planejamento, né, prefeito? Ainda mais numa reta final de ano, quando provavelmente a nossa administração já tinha um planejamento aí para fechar as atividades de uma forma a celebrar um ano que foi intenso e tudo mais, e aí tem que se voltar tudo para o atendimento às pessoas nesse momento. Sem dúvida nenhuma, né? Existe orçamento dentro da prefeitura e você não pode extrapolar aquele orçamento. Infelizmente o poder público é assim. Se eu preciso hoje botar uma tubulação numa rua, se não tiver o orçamento para aquela tubulação, não tem como, a gente está amarrado. Então, como eu disse, a época é imprópria. O que aconteceu é uma época imprópria, porque é final de orçamento. Mas estamos aí, vamos resolver. Aliás, tem que se enfrentar, né? Sim, não tem outra, né? Prorrogar, a gente vai estar resolvendo. Ô prefeito, nesses dias, né, desde que começou a situação da chuva para cá, eu tenho ouvido de algumas pessoas na rua, até alguns debates na própria Câmara Municipal, né, em conversa com vereadores, preocupação sobre duas situações específicas, né, que nesse momento podem ter, não digo agravado, mas influenciado por algumas consequências que a gente teve. A primeira delas é a dragagem do rio. A foz do nosso rio, ela está bem assoreada. A gente já debateu em outras oportunidades aqui o planejamento da administração municipal para dragagem, e há um questionamento se o rio estar assoreado na foz não represou um montante das águas do rio Tijucas que talvez pudessem ter dado vazão e minimizasse um pouco as consequências. E a outra questão é a questão do tampamento das valas, que a gente sabe que o nosso município, estando no nível do rio e do mar, depende exclusivamente do escoamento dessas águas para algum lugar. E com o avanço dos loteamentos, o tampamento de algumas valas pode ter agravado a situação em algumas localidades pontuais. Citaram como exemplo, por exemplo, os loteamentos novos que nós temos ali no final da rua Nova Trento, no bairro Joaia. Olha, o desenvolvimento é inevitável, isso tem que acontecer. Agora, as valas, o escoamento, eles têm que ser preservados. Nós temos uma fiscalização aí. Falar do Rio Tijucas, desassorear, a gente, em outras épocas, que não existia tanto aterro, os enchentes eram maiores. Eu lembro que eu vinha de canoa da praça até aqui o Dinossauro para salvar as pessoas. Eles ultrapassavam os muros. Mas isto por quê? Porque na época existia as chamadas coroas, os bancos de areias no próprio rio. Certo. Sem dúvida nenhuma, o rio profundo, a velocidade da água é maior. Mas não é o agravante é essa situação. É claro que o rio precisa ser mais largo, como se diz, e a própria água ou faz isso, como hoje, lá, se você for à Boca da Barra, você vai ver isso. Mas, de qualquer forma, isso é uma luta de muitos e muitos anos, esta abertura. E quer dizer que nós não estamos de olho fechado. O prefeito tem trabalhado muito para desassorear o rio. Como também tem trabalhado muito e já autorizei por conta própria desassorear o Rio Oliveira. Ótimo. Deve começar, eu não digo agora no final, como eu falei, final de orçamento, as minhas máquinas estão todas aí no interior e na cidade, tudo que eu tenho de máquinas estão aí trabalhando nas tubulações, mas já chamei o secretário da Agricultura, vai entrar ali no rio, aqui no Rio Oliveira, e vai desassorear. Por conta, já temos a licença, a gente vai fazer isso. No decreto de emergência, que está em pauta aí com a Defesa Civil, através da Sheila, que está trabalhando, em Brasília já foi reconhecido, e inclusive já saiu a portaria, deve vir algum recurso, estamos aguardando, não sei dizer se chega hoje ou amanhã ou depois, mas esse recurso ele vai me dar um fôlego aí para contratar mais máquinas, mais horas máquinas para
fazer esse tipo de situação. Se por acaso vier agora, ainda faço o desassoreamento do rio Oliveira agora. Então são essas as situações. E quanto às drenagens, a gente chamou a equipe, já reuni com a equipe de engenharia, de fiscal, para realmente olhar essa situação. É claro que não podemos permitir. Uma das situações do sul do Rio que me procuraram, mostrar a vala, eu fui pessoalmente, não realmente, então vamos abrir. Sim. Não tem isso. Se tiver que abrir, nós vamos abrir. Não importa qual loteamento, não importa, vamos abrir essa vala. Muito bem. Entende? Então esse é o nosso trabalho, isso é o que o que nós temos que são tipos de situação que tem que ser resolvido, sim. Sim, pontos assim. Por isso eu falei aqui no início que o que gratificou ainda sistema de drenagem aqui da nossa cidade. Em alguns pontos que alagavam com frequência, rua lá da Pitanga agora, né, a Rua do Caju, que eu chamo, Atanásio Bernardes, e várias outras ruas. E agora, a Caio Jonas Portela, ela amenizou, você não viu. Então, sem dúvida, a drenagem é uma coisa muito importante. Então, não tem... Hoje a cidade cresce muito, a gente sabe que é muito complicado, né, a fiscalização e o que nós temos de fiscais, tanto é que a gente está aí aumentando, mas é claro que a drenagem ela tem que ser preservada. Muito bem. Prefeito, as obras elas seguem, né? Nós acompanhamos nesta semana a Avenida Hercílio Luz, o início do trecho aí entre a Avenida Bayer Filho e a Rua Florianópolis, já com o início da revitalização daquela avenida que é tão importante para a cidade. Temos, o prefeito falou da drenagem também, o avanço das obras de drenagem na Avenida Coleira, são obras importantes que a comunidade já estava aguardando também, né? Sim, hoje nós estamos com as obras, de uma parada agora, devido a essas chuvas, mas elas não param, elas continuam. Estamos aqui na pavimentação asfáltica do Capim Branco, estamos lá, a Itinga destruiu muita coisa, a gente está lá, está trabalhando, inclusive pontes, né? Outras situações aí, estamos licitando galerias, eu vejo que o sistema de galeria, mas isso é coisa que eu não tenho dinheiro agora, não consta no orçamento, eu vou aguardar aí para o próximo ano, mas o sistema de galeria vai ser muito utilizado aí na nossa cidade. Estamos com as obras de Terra Nova, de Campo Novo, estamos aqui finalizando aquela obra ali no lado do fórum ali, que eu esqueço da rua, Atílio Campos ali, né? Agora começamos essa da Hercílio Luz. Estamos aguardando a liberação da Caixa para começar a Henrique Boateira, do bairro da Praça. Importante também. Vamos retomar a construção da colônia de pescadores previsto para segunda-feira e reiniciar a Praça Constâncio Witkowski. Vamos inaugurar a outra praça, já marcamos datas, se não me falha a memória. Temos várias escolas a ser entregues, mas vamos deixar tudo para o próximo ano. Um creche já finalizando, creche do Coroado, creche do Sul do Rio finalizando. Prevista para iniciar a creche lá do bairro da Praça, lá, que vai atender mais de 200 crianças. Enfim, as obras estão indo, né? A Ondina Maria Dias, que estão vendo aí, recém-prefeito está comprando essa escola aqui. O município vai adquirir ali, então? Vai adquirir aquela escola para funcionamento, né? Acho importante. Verdade. Estamos atendendo ali o hospital e buscando melhorias para o nosso hospital. Tudo isso foi coisa que impactou. Covid, hospital, agora não é fácil, né? Não é assim coisas de hoje para amanhã resolver. Então a gente pede paciência e aquilo que eu falei, as pessoas vêm, conversam com o prefeito, não, gente, vamos resolver, é lá o ponto, vamos lá. Então os secretários todos estão atentos a esta situação. Ô prefeito, o senhor citou diversas obras e algumas delas a gente já tinha comentado na sua última vinda aqui que dependem de parcerias, né? Parcerias para obtenção de recursos, por exemplo, por parte do governo do estado.
O governo do estado, nesse momento, vive a sua transição, né? A partir do mês que vem, nós já teremos o novo governador. Como é que o prefeito está acompanhando essa situação da transição do governo, até porque o município depende, né, do repasse dos recursos que foram indicados para a execução dessas obras importantes? Eu estou direto em Florianópolis. Ontem, ainda numa abertura do empreendimento aí do COC, eu comentei isso, que a fórmula do desenvolvimento de uma cidade, ele está no relacionamento. Tem que se relacionar. E eu estou direto em Florianópolis, pesquisando, olhando, né, quem vai assumir. Hoje o que eu posso dizer, eu agora estive essa semana, foi terça ou quarta-feira, né? Eu estive conversando com o secretário da Casa Civil, o secretário da Infraestrutura, o atual, para a gente ver como é que está essa situação de recurso. Tudo que está em andamento, às sexta-feiras é o pagamento. Então, o nosso está tudo certinho, tudo documentado. As obras não vão parar, vão continuar. Estamos brigando ainda pela Estilo Luz, mas acredito que ainda este mês a gente vai dar a assinatura final para começar. E vamos aguardar os próximos. Já temos conhecimento de alguns secretários que também o prefeito tem um bom relacionamento. Isso esta é a base, é fundamental. E já conversei pessoalmente com o governador Jorginho Melo, fiz uma reivindicação importante e vamos esperar ele assumir para ver o que vai acontecer. Não posso hoje falar uma coisa que nós estamos num momento de transição. E eu sei como é que é isso, porque eu já passei por isso, né? Claro. Até colocar as coisas em dia, até tomar conta de toda a situação, vai levar alguns meses ainda. Mas o relacionamento que eu tenho para com também o governo Jorginho Melo é bom. Muito bem. Principalmente o secretário que ele já sinalizou, também é importante para Tijucas. Como, eu vou mais além, como governo federal também, alguns setores do governo federal também já procuraram Tijucas. Então é uma cidade que está em evidência, é uma cidade respeitada. A gente conseguiu respeitar essa cidade. Então, essa cidade ela é reconhecida nacionalmente. Por isso que alguns setores do governo federal já conversou com o prefeito para algumas situações aqui. Eu tenho, ainda antes de deixar o governo, um desejo grande, que são as casas populares que a gente tem. Filho de pescador, todo mundo sabe mais do que ninguém o desassoreamento do rio. Mas tem que se trabalhar. As coisas não se conseguem assim de hoje para amanhã. Já estou há alguns anos já trabalhando aí no desassoreamento. Escoamento aí da circulação de veículos, enfim, tem alguns pontos importantes ainda. É verdade. O prefeito citou a inauguração do novo empreendimento do Grupo COC aqui no município de Tijucas. Um investimento alto, 30 milhões de reais, e que gera um montante considerável de empregos. O nosso município continua numa geração pujante de empregos, sendo referência nesse setor ainda, né, prefeito? Era uma grande preocupação no passado isso aí. Eu lembro que quando eu assumi, eu não conseguia nem trabalhar de tanta gente que procurava. Tinha um caderno cheio de nomes de pessoas que queriam emprego, né? E hoje nos dá aí uma sensação já de dever cumprido. Isso é muito importante. As pessoas na rua, enquanto prefeito, naturalmente aquilo vem. O prefeito, hoje em Tijuca não trabalha quem é malandro. E isso deixa a gente, mas não trabalha malandro, que bom. E no meio empresarial, a dificuldade de mão de obra. Sim. Inclusive o próprio COC, o grupo COC, conversando com o prefeito, eles têm um carinho enorme pela cidade, né? E isso é recíproco, a gente tem um carinho enorme por eles. Eles estavam colocando a maior dificuldade, nem na praia, eles tiveram tanta dificuldade em conseguir a mão de obra do que este empreendimento. Só para ver como é que está Tijucas hoje. E Sidney, foi só o COC.
várias outras situações, a farmácia São João, enfim, várias outras que eu for falar, tem dificuldade de mão de obra. Então, aí eu sou obrigado a concordar com a população, né? Não trabalha quem realmente não quer trabalhar, porque emprego tem. É verdade. Até isso está pautando o crescimento demográfico que nós temos tido nos últimos anos, né, prefeito? Muita gente vem em busca de trabalho, só que o nível das empresas que se instalam na cidade nesse momento buscam uma mão de obra qualificada, né? E aí isso já faz a administração também ter que repensar, né, em qualificação, em adequação dessa mão de obra, né? Exatamente o problema aí que nós estamos conversando, e o prefeito está muito atento a isto, é a qualificação da mão de obra. Então nós já temos aí uma parceria com o Senai sobre essa qualificação de mão de obra, e vamos intensificar agora em 2023, porque somos sabedores dessa necessidade de mão de obra qualificada. Muito bem. Antes da gente falar sobre o encerramento do ano, as celebrações, prefeito, deixa eu só atender aqui alguns ouvintes que estão participando com a gente. O Diego está perguntando se há algum projeto da prefeitura em vista para o bairro Oliveira. Além das pavimentações que a gente já tem nesse momento em execução para lá, né? Já teve ação e eles sabem do avanço, tanto na parte de estrada, de infraestrutura, como também na agricultura. A gente procurou colocar gente lá dentro para realmente atender aquela população. Recentemente caiu uma ponte, tivemos que arrumar, danificou as cabeceiras. Ele deve estar falando daquele trecho que falta, apesar dos 5 quilômetros agora de asfalto, mais 3 que eu fiz, já fiz 8 quilômetros. Olha, se um prefeito anterior botasse 1 quilômetro ali, ajudaria muito. Sim. Mas como eu disse, não é fazer tudo de uma hora para outra, não se tem dinheiro não cai do céu, não temos o poder de criar. É tudo com muito trabalho, tudo com muito sacrifício, aproveitando bem, como se diz, né? Eu falava que iria aproveitar cada centavo da prefeitura, e uma promessa grande foi a arrecadação. IPTU, nunca usei IPTU para qualquer outra situação a não ser para a... Mas eu já mandei fazer o projeto de asfalto que liga uma ponte a outra, são 2,5 km. Mandei já fazer o projeto, sim. Então está no planejamento. Perfeito. O Leandro, do bairro da Praça, está questionando algumas obras que foram citadas pela administração, como a praça atrás do Casarão Galote e a obra da Avenida Coleira, de revitalização, creio eu que ele se refira. Também está no planejamento. A Avenida Coleira é um sonho do prefeito, né? Hoje nós fizemos aquela drenagem ali, estão repavimentando, mas ainda não é uma obra a contento do prefeito. Ele quer realmente pavimentar, ligar ainda mais o bairro da Praça. Muito bem. A praça, ela teve um avanço, né? Nós procuramos deixar a praça com cara de praça, muito linda. Eu particularmente, quando à noite eu dirijo a minha casa, que vejo aquela abertura ali do semáforo, delegacia, a nossa igreja iluminada, aquela praça ali movimentada, isso dá um prazer grande e uma satisfação de ter feito tantas obras ali no bairro. E olhando toda a pavimentação, isso sem cobrar nada de ninguém, a gente ouve muito depoimento de quanto passaram trabalho e pagar os calçamentos, e hoje todos receberam com drenagem, calçada, e não para por aí. Sempre existe mais alguma coisa. E na praça nós temos, eu fiz 3 grandes obras, que é a colônia de pescadores, a creche que eu vou fazer e o asfalto até em direção à praia, ali na Henrique Boatê. E temos aí a Coleira, se for falar, o Casarão Galote, nós temos várias coisas aí. E a drenagem do rio, que a gente está brigando. Esse é o nosso bairro da Praça. Verdade. A Janaína, que é moradora também lá do bairro da Praça, ela pede atenção aqui a uma situação a qual a gente até já debateu aqui com o secretário Vilsim, prefeito,
que é a questão do acúmulo de entulhos pelas ruas de Tijucas. Ela diz que mora ali perto do Sesc, e naqueles locais abertos ali no entorno do Sesc, o pessoal, além de depositar lixo, deposita animais mortos, outras coisas que causam mau cheiro e preocupa um pouco a população nesse sentido. É uma dor de cabeça do prefeito, é loucura, realmente ela tem razão, não tem mais o que fazer. O que a gente pede é a conscientização das pessoas, mas não parece uma coisa crônica. A gente vai lá, limpa num dia, no outro dia, e chega a arrebentar a cerca para colocar esse entulho. Então isso tem muito a ver com a população, porque às vezes o poder público, vai lá, é a prefeitura, né? Mas não é assim, né? Não, nós temos que ter a casa organizada, e a casa organizada começa pelos de casa, e os de casa são os moradores, não tem outra situação. Então aqui, já que ela tem razão, não vou nem questionar, e sabe que é uma dor de cabeça, que a gente tem, eu tenho uma equipe, aí às vezes duas, separando, que eles misturam tudo, é animal, é madeira. Eu agora tive que chamar o GO para recolher algumas coisas lá da praia, outras não deu porque estavam lá na lama. Temos duas equipes, uma recolhendo madeira que está indo para cavaco ali na outra situação, estamos tirando a resto de material, então é tudo muito complicado. Nós estamos aí com um projeto juntamente com o presídio para mim comprar uma máquina para ver se realmente nós podemos resolver um pouco desse problema de entulho. E agora tem que esperar o ano que vem para poder listar e dar destinação a isso. Por isso é que a gente está aí pedindo à população. Ontem, por coincidência, estava conversando com a deputada Marlene, com a qual a gente almoçou junto, ela esteve aqui, e eu estava comentando essa situação. Então, até ali a gente está sugerindo aí, vou chamar o secretário, para a gente destinar um dia no mês, fazer um tipo de um calendário. O que é inservível, recolher o inservível. O que é poda de árvore, recolher as podas de árvore. Porque assim como estão fazendo, jogando tudo, não dá. Pelo menos tem razão. Organizar o descarte, né? Tem que organizar. Mas isso o prefeito tem razão, passa pela consciência da população, né? A gente já falou outras vezes aqui. Muito bem. O prefeito, vamos celebrar então um ano de trabalho intenso, como foi, né? Um ano de algumas adversidades, como foi a questão das cheias e tal, em grande estilo, né? Com uma celebração de Natal que inicia nesse final de semana aí com o desfile e outros eventos mais que a Secretaria de Cultura deve encaminhar. Eu gostaria que o prefeito fizesse o convite, então, para esses eventos aí que a população deverá participar, né, a partir desse final de semana. Nós estamos aí, por isso que eu falei, nós estamos com a Secretaria da Ação Social, Defesa Civil, intensamente, né, trabalhando, assistindo as pessoas que foram desabrigadas, as pessoas necessitadas, e estamos com a Secretaria de Cultura organizando esta união de famílias que é tão sagrado, que é o final de ano, que é Natal e primeiro do ano. Então aqui de sábado vai acontecer um desfile de Natal pelas nossas escolas, então a Secretaria de Educação também sempre participando, isso é muito importante, essa união. Eu faço o convite à população, que vale a pena prestigiar esse desfile, que vai iniciar ali na Igreja Matriz, na rua ali, né? E vai em direção ao Casarão Galote. Lá também serão recepcionados com um canto de Natal, enfim. Mas, e o outro valor a isto, agregado a este desfile, é que se as pessoas tiverem como ajudar com alimentos, isso é importante, será bem-vindo, porque por trás disso tem muita gente precisando. Então aqueles que vão lá, que vão participar e que graças ao bom Deus não passaram por não estão passando por esta necessidade, então que nos ajude, que terá pontos de coleta para atender as pessoas necessitadas. Natal a gente precisa fazer as pessoas sorrirem, isso é muito importante. E de repente, com esta situação, como eu fui visitar uma casa que eu conheço bem a família, rapaz extremamente trabalhador, e chega lá não ter nada,
doído isso aí. Então, 1 quilo parece insignificante, mas 1 quilo de arroz ou 1 quilo de farinha ou 1 quilo de feijão faz a diferença. Faz a diferença. Então, faça esse apelo, convido o pessoal para assistir. Tijucas tem prestigiado, né? Todos os eventos que a Secretaria tem feito, a educação, a cultura, a gente tem visto realmente o povo participar. E essa não será diferente, essa participação, só que esta participação terá uma dose maior, que é essa ajuda humanitária, que é a doação, se quem puder levar alguma coisa, esse é o valor maior neste momento. Não pelo desfile, mas por arrecadar alguma coisa. Faremos uma celebração tradicional se tornar uma celebração solidária, né? Acho que esse momento é pertinente, né? Isso mesmo. Muito bem. Obrigado sempre pela presença aqui com a gente, imensamente importante que o prefeito venha prestar esses esclarecimentos diretos aí à comunidade, e desejamos um bom trabalho, né, nessa reta final aí de 2022, sabe que os microfones da Rádio Vale estão sempre juntos para auxiliar naquilo que é feito em prol da população, portanto, microfone sempre aberto, senhor prefeito. Eu que agradeço, sempre à disposição, deixando aqui o recado aqui o pessoal lá da Nova Trento, da Realville, sobre a situação da água, estamos resolvendo, e não sei se hoje já ficou pronto, saindo daqui eu vou verificar, mas nós vamos, mais uma comunidade que será resolvida com problema de água. Abastecimento, prefeito? Abastecimento. O presidente Rogerinho, inclusive, tem prestado essas informações, porque os esforços do SAMAI também têm sido grandes aí, né, para amenizar essa situação, né? Sim. É aquilo que eu falei, né? As secretarias todas atuando aí, a gente conversa direto, todos os setores, não é assim, tudo assim no estalar de dedos, é tudo com muito trabalho, com muito sacrifício, com planejamento. Mas vamos chegar lá, vai dar tudo certo. Bom trabalho, portanto, e obrigado mais uma vez, viu, prefeito? Eu que agradeço. Prefeito.